Bom, então você já entendeu que você vai ter que estar sempre se atualizando, você sempre vai precisar estudar e dependendo do tipo de reclamação, sintoma, patologia que o paciente apresenta, às vezes você vai estudar doenças raras. Eu já tive pacientes que eles tinham um tipo de síndrome que ele de repente inchava num canto do corpo, era uma coisa assim muito estranha. Tipo, sei lá, pouquíssimos casos no mundo, então não tinha literatura, não tinha nada. Aí como é que eu fiz o raciocínio com ele? Eu fiz um raciocínio do paciente alérgico, fiz o raciocínio pensando em endotélio, já que ele extravasava líquido para o interstício. Entende que quando você tem uma base muito boa, você consegue fazer links, né, relacionar com qualquer fisiopatologia. Mas vamos continuar aqui no consultório, eu quero viver de consultório. Então, como eu falei, o boca a boca para mim é muito importante. Eu até hoje em dia eu não conto muito com a internet, é o boca a boca, mas quando eu tinha 80 pacientes mensais, eu tinha uma clínica muito forte, eu atendia, sei lá, 10, 12 pacientes por dia, entrava no meu consultório 1 hora da tarde, saía, sei lá, 9, 9 e meia. Eu adorava, eu adorava aquilo porque era uma grande realização. E era muito gostoso. Então, mas tem um detalhe importante. Para eu conseguir atender essa quantidade de pessoas, eu tinha todo um protocolo, eu tinha toda uma organização, eu tinha processos muito bem estabelecidos. Eu falo muito com os meus alunos sobre processos, sobre organização, sobre pensar no seu consultório como um empreendimento. Você é um empreendedor, mesmo que seja de um consultório só, você é um empreendedor. Então você tem que pensar como, você tem que se estruturar como um empreendedor. Isso vai ser fundamental para o seu sucesso. Digo mais, quem não se organiza como um empreendedor, quem não vê o seu próprio trabalho como um negócio, vai falhar, não vai ter sucesso. Vai rodar, vai pipocar para cima e para baixo, não vai conseguir se estabelecer de uma forma concreta. Vai sempre estar mudando. Ah, não dá certo, não tenho sorte, ou eu, sei lá, não tenho paciente, não sei o que eu faço. Vai estar sempre procurando, de repente, o sucesso do outro e não vai alcançar. Por quê? Você tem que enxergar o seu consultório como um business, negócio. Sim, somos profissionais da área da saúde, fazemos juramento sim, mas precisamos viver. E investimos numa profissão para viver dessa profissão, ou seja, essa profissão tem que ser rentável. E quem faz ela se tornar rentável é você, não é mais ninguém. Então vamos continuar aqui os pontos que eu acho fundamentais. Interessante também, você que está em início de carreira, ou você que quer diversificar a forma que você ganha dinheiro, você pode criar um excelente serviço de personal diet. Agora, eu sugiro criar um serviço muito bom mesmo. Mediano tem muito por aí. Aliás, tudo que você for fazer, você tem que tentar criar o melhor, nunca mediano. Você pode dar aulas, você pode se oferecer, você pode tentar uma vaga em alguma creche, alguma escola, porque eles contratam nutricionistas, é legal. Muitas vezes você não tem que ir todo dia, você vai uma vez na semana. Então, assim, existem vários, você pode fazer consultoria para restaurante. Então, assim, existem vários formatos que você pode ter um ganho a mais quando você está no início de carreira, é isso que eu quero dizer. Então, eu anotei aqui exatamente manual de boas práticas, você pode produzir e-books e colocar para vender. Então, assim, existem várias formas de você rentabilizar, ok? Mas, se você quer viver de consultório, eu vou dizer que 80% do seu tempo, 70% do seu tempo tem que ser focado no consultório. No começo, você não vai ganhar dinheiro. Eu lembro quando eu comecei, às vezes eu tinha 2 pacientes por semana. Eu ia feliz da vida. Opa, hoje eu tenho 1 paciente para atender, que máximo. E assim vai, porque quando você faz uma consulta muito boa com 1 paciente, esse 1 paciente te indica 10. Você vai atender a família dele inteira, que é o que acontece comigo até hoje. Eu atendo famílias inteiras. Anos e anos e anos. Meus pacientes são pacientes de anos, não é paciente de uma vez. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Foram raros os meus pacientes que não voltaram. Raríssimo.
E eu vou dar uma dica muito legal para vocês sobre adesão. Quando eu iniciei minha carreira, e logo eu fiz uma parceria com um cardiologista maravilhoso, Dr. Leopoldo, e ele me indicava muito paciente, muito paciente. Na verdade, quem me indicou ele foi um outro cardiologista. Olha que engraçado, vou contar para você. Olha que interessante, às vezes a indicação vem da onde você acha que não viria. Vou contar por quê. Eu conheci um cardiologista que era, enfim, já conheci ele há muitos anos. E essa foi a primeira pessoa que eu procurei para me indicar. Você sabe que ele não me indicou ninguém? Mas ele me indicou 2 amigos dele. E esses 2 amigos deles que eu fui procurar, e eles eram do plano. Eu não sou do plano, nunca trabalhei com plano. Aliás, eu posso até conversar com vocês num outro momento. Olha que interessante, quem passou a me indicar muito paciente foram os outros e não o que eu conhecia. Olha que coisa estranha, né? Não sei porquê, ou se ele não valoriza a nutrição, pode ser também, né? Muitos médicos não valorizam a nutrição, mas o médico que é inteligente, o médico que é atualizado, o médico que quer o melhor para o seu paciente, tem um nutricionista na sua equipe, no mínimo um cartão para indicar. Isso aí é fato. A gente não pode querer fazer tudo na vida, inclusive dietoterapia. Quando a gente mal estudou na faculdade, 1 ano, 2 anos, né? O médico dá um período de nutrição na faculdade, obviamente não é aprofundado como nós. Bom, como vocês podem perceber, eu sou muito apaixonada pela nutrição, eu defendo a minha profissão, trabalho para vocês nutricionistas há 11 anos, e sempre vou estar em defesa da nossa profissão e doa a quem doer, mas vamos continuar aqui então. No item 2 de viver do consultório, então quando você iniciar o seu trabalho, você precisa do boca a boca, você precisa começar a atender familiares, amigos, você precisa treinar. Você hoje tem internet, então talvez seja uma forma fácil de você captar. Existem esses grupos de desafios, que podem ser uma armadilha também. Depois eu comento sobre isso. Mas grupo de desafio pode ser interessante para quem está início de carreira. A única questão é o seguinte: se você pensa em alavancar a sua carreira e rentabilizar um valor muito legal em consultório, importante, eu não vou ensinar para você o milagre de você em uma semana fazer 10 mil reais, que nem eu vejo um pessoal por aí que, na minha opinião, nunca tiveram uma clínica cheia, porque são muito novos, não deu tempo para isso, e na área da saúde existe um time para você ter muita clientela, existe um tempo de uso, vamos dizer assim, quer dizer, um tempo de formato para você começar a atingir um número grande de pessoas, mesmo que você seja uma pessoa não famosa no Instagram ou muito famosa no Instagram, porque tem aquela coisa também, aquela pessoa que fez o marketing todo legal, pô, marqueteiro, Instagram, o dia inteiro, ok, eu não tenho nada contra não, tá, pessoal? Eu gosto de todo mundo, acho todo mundo maravilhoso, mas eu vou falar da minha experiência, da realidade, que é o que acontece com todos nós. Essas pessoas que captam pela fama delas, muitas vezes o paciente vai e não volta, porque muitas vezes eles estão muito focados nesse marketing, né, no mundo virtual, e pouco focados na conduta, no conteúdo. Não estou generalizando, eu tenho vários alunos, vários colegas que são com aqueles Instagrams assim enormes, com 500 mil, que são profissionais de excelência, mas eu conheço também pessoas que têm um Instagram enorme e que têm uma formação medíocre, tá? Então não tô falando de ninguém, tá? Eu só tô falando que para você, que é uma pessoa normal, assim como eu, que começou sem ter amigos, que começou sem ter médico na família, eu não tinha ninguém na família para me indicar, então eu vou passar para você qual é a realidade. Então a realidade é que você, em torno de 2 anos, 3 anos, começa a ter um grande boca a boca, 5 anos começa a ter até uma garantia de quanto você vai ganhar por mês. Agora, em 3 meses, rapidinho assim, eu tenho as minhas desconfianças, entendeu? Então, eu não sei se isso realmente acontece de verdade ou se é mais um marketing para vender mais algum curso, mais alguma coisa. Então, assim, tudo que eu tô falando para vocês de fato, é real,
Eu sou uma mulher que realiza, eu tenho o maior congresso do Rio de Janeiro, quer dizer, realizo o maior congresso do Rio de Janeiro, estou há 11 anos na área, clínica 15 anos, hoje eu tenho um espaço, como eu falei para vocês, com cozinha, com tudo, já tinha um consultório muito lindo em Copacabana que eu adorava, era um pequeno grande, com 2 salas, já tinha estética, mas era muito bom, fiz com o arquiteto, do meu jeito, tudo isso eu fiz através da nutrição, eu não tive ajuda com a nutrição. Tudo que eu ganhei com a nutrição, eu investi na nutrição. Então, não tive facilidade não, gente. Lutei muito e luto muito, trabalho muito. Então, só para clarear aqui para vocês. Vamos falar, então, eu já contei para vocês sobre essa parte de como você iniciar a sua carreira. Se tiver dúvidas, pode falar comigo. Como eu falei, eu estou montando um projeto onde eu vou esmiuçar esse detalhe, entregar um pouco mais de ferramentas para vocês, para que vocês possam ter um alcance maior, mas eu não minto e eu vou sempre falar a realidade, eu não vou inventar uma mentira para vender para vocês absolutamente nada. Bom, alugo sala ou subloco, né? Como que eu inicio a minha carreira? Bom, quando eu comecei minha carreira, eu comecei com personal diet, eu não tinha consultório. Então, o que eu fiz? Eu criei um programa de personal diet, mas eu sempre tive essa visão empreendedora. Isso é o que é importante que vocês tenham, essa visão de ser empreendedor, de estar procurando outros tipos de formações para agregar valor ao seu trabalho. Então eu criei uma estrutura muito legal de personal diet, que inclusive será transformado num curso, eu estou atualizando ele para passar para vocês toda a minha experiência, inclusive os materiais prontinhos para você aplicar, que eu penso que agora em época de pandemia deve ser uma boa área para a gente explorar o personal diet bem feito. Senão você vai trabalhar e não vai ganhar nada. Então tem que saber como estruturar isso muito bem. Então, voltando sobre o espaço, eu comecei com personal diet, fiz muita clientela. Como eu já falei, cobrava muito bem, porque eu tinha realmente um trabalho valoroso. Isso é uma questão também muito importante quando você for precificar quando você for fazer o seu valor, o seu preço, desculpa. Você precisa fazer uma planilha de custo, colocar todos os seus custos para realizar aquela consulta. Internet, transporte, comida, tudo. Aí você tem o seu custo fixo. Aí você vai pegar a nossa tabela do sindicato, enfim, a gente deve ter uma valorização de hora-aula, hora técnica para a gente ter um valor de base, e você vai multiplicar isso por fatores. Depois que você multiplicar isso por fatores, você vai pensar quantos pacientes você tem que atender por mês para atingir, de repente, 5 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil. Tem que fazer essa conta. Quantas horas de trabalho eu vou precisar doar para atingir esse valor, cobrando X, Y, Z. E aí uma outra forma de você também rentabilizar é criar serviços extras. Então, por exemplo, eu num dado momento montei uma clínica de estética. Então meu paciente tinha pacotes comigo e com estética. O que eu vou fazer agora com todo esse conhecimento? Eu vou transformar ele em um material para que você, nutricionista, que também queira montar uma clínica de estética, agregar valor ao seu trabalho. Detalhe, com equipamentos que realmente funcionam. Aqui não tem. Eu só utilizei equipamentos que tinham evidência científica comprovada. Nada que fosse mentiroso, tipo crioterapia. Tem umas coisas aí que não funcionam muito bem. Então eu fui naqueles que realmente têm uma evidência grande, realmente eu vi resultados incríveis. Agora, voltando ao consultório, aí chegou um dado momento que eu já tinha muito cliente de personal diet, aí eu falei, gente, como é que eu dou continuidade no personal diet? Eu já tinha muito paciente e eu não ia poder ir na casa deles, ia ser muito complicada essa logística. O que eu fiz? Subloquei um consultório. Meu primeiro consultório foi sublocar, uma clínica com um monte de médicos e tal, detestei. Achei horrível, não gostei, a decoração não era minha, sabe? Eu não gostei. Fiquei ali um tempo, mas eu logo percebi que eu precisava ter o meu espaço. Aí eu comecei, na época que eu procurei, gente, não tinha Instagram, nada disso. Era jornal papel. Então, num sábado, que era o dia que apareciam os anúncios de aluguel, eu vi uma nutricionista oferecendo consultório para alugar. O nome dela é Juliana Versola, eu acho. Versola. Eu acho que esse é o nome dela. Nutricionista subloca consultório. Legal, fui lá.
Nos acertamos, comecei a sublocar o consultório, depois ela foi ganhar neném, foi trabalhar em outras áreas e eu acabei ficando com o espaço. Depois eu saí daquele espaço, peguei no mesmo prédio, a maior sala que o prédio tinha, e aí montei tudo que eu queria, do jeito que eu queria, como eu tô falando pra vocês, um consultório lindo, gostoso. E ali eu fiz a minha clínica, eu chegava a atender 80 pacientes por mês, nunca cobrei barato. Eu sempre cobrei o preço que eu achava que valia o meu consultório, a minha consulta. Sempre. E aí, voltando àquele assunto do cardiologista que me indicava paciente sobre adesão, eu nunca me esqueço que logo que eu comecei a trabalhar, eu tive uma paciente que não voltou para o retorno, que eu nessa época não dava retorno. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre retorno, ok? Porque retorno é um negócio complexo. Então, eu liguei para ele e falei, doutor Leopoldo, esse paciente, a CESAR não voltou. Ele falou, Luciana, você fez o seu melhor? Eu falei, fiz, eu sempre faço o meu melhor. Então, o problema é dela, o problema não é seu. Se você tem plena consciência de que você fez o seu trabalho, que você fez tudo o que você podia por essa paciente, ela não voltou, é com ela. Parece uma coisa boba, né? Mas, gente, vocês não sabem o quanto essas palavras desse médico, com 35 anos de carreira, também com uma clínica cheia, essa palavra dele para mim me confortou num nível que eu nunca mais me preocupei quando o paciente não voltava, que foram pouquíssimas vezes. E eu entendia que era uma questão do paciente. Ele não conseguiu fazer, ele estava se cobrando, ou ele não está afim, não é o propósito dele fazer dieta. Então, eu fiquei muito tranquila em relação a isso. Então, o primeiro passo para você garantir a adesão do seu paciente faça o seu melhor sempre, dê mais do que ele está esperando, entrega mais, telefona para ele no dia seguinte. Então, assim, seja afetuoso, tenha escuta, isso é fundamental para você ter uma adesão. E, claro, nutrição de excelência. Mas, voltando aqui ao espaço, sublocação de espaço, hoje existem vários espaços que você pode sublocar, hoje, né? Na minha época não tinha. Você paga R$50 a hora. Agora tem uma dica muito legal que eu posso dar para vocês. Vocês estão vendo aqui atrás? Aqui é uma prateleira, até que ela hoje tá pequena, mas no meu outro consultório eu tinha uma prateleira de, sei lá, 3 metros, só com produtos que eu indico, que eu prescrevo. O que eu fazia nesses consultórios que eu sublocava? Eu tinha um carrinho, uma fruteira, sabe fruteira? Botar fruta de carrinho, eu comprava, deixava lá no local, normalmente eles deixam colocar, e eu tinha todos os produtos que eu mais indicava nesse carrinho. Então, quando eu ia atender nesse consultório, inclusive eu trazia na minha bolsa várias coisas para botar na minha mesa, eu fazia o cenário da nutrição, porque eu acho que eu não tenho que atender num consultório que tenha uma mesa do obstetra, né? Então eu não quero ter uma mesa do obstetra na minha sala, apesar de que tinha. Então eu colocava muitos enfeites de nutrição, suplementos, whey protein, botava tudo, linhaça, biscoitinho. Uma coisa que eu fazia muito também no início de carreira, eu ia nas lojas de produtos naturais, hoje eu vou atender, sei lá, 5 pacientes, vamos supor. Eu comprava kitzinhos, coisas para dar durante a consulta. O paciente adora isso. É aquela coisa, é um carinho, sabe? Poxa, a nutricionista pensou em mim. Olha que legal, ela me deu esse chocolate que eu adorei, ela me deu esse biscoito que eu posso comer. Então, pensar no paciente fora da consulta também vai fazer você ter maior adesão. Então, vamos voltar à sublocação, porque não tem como. Eu sempre volto para o paciente, vou e volto. É assim mesmo. Então, o espaço é uma questão a decisão vai ser financeira. Para você começar, você pode perfeitamente sublocando, tem vários locais, às vezes até colegas que sublocam para você. E depois eu acho legal você ter como meta, ter o seu próprio espaço. Eu acho que é uma meta importante. Então, para começar, tudo é válido, personal diet é válido também, se for bem feito, senão você vai se enrolar. Se você cobrar muito barato, se você não tiver estruturado, se você não souber o que vai fazer em todas as sessões que você vai na casa das visitas, eu chamava de visita, todas as visitas que você vai na casa do paciente, você vai se enrolar e não vai ganhar dinheiro, tá? Então isso é muito importante, você saber exatamente como dividir todo o serviço de personal diet, que é muito mais além do que você ir na casa da pessoa e dar um cardápiozinho, tá? Eu fazia uma verdadeira revolução naquele espaço. Então, esse era o meu trabalho e por ele eu cobrava muito bem. Nas minhas aulas que eu dou,
Inclusive na pós-graduação, eu mostro para os meus alunos quanto que eu cobrava naquela época. Como isso foi entre 2007 e 2010, eu ainda fazia personalidade. Depois eu não consegui mais, porque eu fiquei com uma clínica muito cheia. Como eu falei, eu chegava a atender de 75 a 80 pacientes por mês. Então, 10, 12, fazia mais ou menos em torno de 30 por semana, semanas tinham menos, dava essa média de 80. Um detalhe muito importante. Eu logo no início de carreira eu percebi que pelo menos para mim, segunda-feira era um dia muito ruim. Os pacientes marcavam muito na segunda-feira, então eu passei a não atender segunda-feira. Segunda-feira era um dia para eu estudar, para eu preparar material, enfim, para cuidar da vida, administração. E eu também não atendia sexta-feira, porque eu logo comecei a trabalhar com cursos e eventos. Então sexta-feira era quando, vejam bem, eu tinha um consultório lotado e ainda trabalhava finais de semana. Então, finais de semana eu fazia eventos. Então, segunda e sexta eu não atendia. Quando ficava muito cheio, perto do verão, umas épocas assim que enchia muito, aí eu abria segunda-feira, mesmo assim, somente para pacientes de primeira vez. Então, eu sempre tive minhas regras, os meus critérios. Isso é muito importante você começar a pensar como que vai ser você como profissional, como que vai ser o seu critério. Você não tem que seguir ninguém. Você tem que seguir aquilo que é bom para você. Tudo que eu tô falando aqui para você é a minha experiência, não quer dizer que você tem que fazer igual, ok? Então vamos continuar aqui. Então, sublocação de consultório, você tem que pensar nas despesas, IPTU, higiene, tudo é com você, alvará, tudo é com você. Tem um detalhe, alvará também, quando você sublocar em outros locais, você tem que tirar o alvará também, tá? Daquele local que você está atendendo. Então, o alvará, ele é um alvará seu de profissional, você tem a autorização da prefeitura para estar atendendo naquele segmento, tá? Então é importante estar todo segmentado. Independente do que você for buscar de locação, é importante você já pensar em você como empresa. Então procurar um serviço de contabilidade. E aí naquele meu projeto, né, eu tô com um projeto muito legal que vai sair. Eu rio porque eu tenho muitos projetos, né, graças a Deus. Então, esse vai ser mais um, vai ser muito legal, esse vai ser muito gostoso, porque, enfim, vai ser muito legal. É importante você pensar em contabilidade, tá? Então, já pense em você como empresa, como uma empresa estruturada. Só assim você vai conseguir realmente criar uma organização para também ganhar dinheiro com consultório. Bom, deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha para falar de Porto. Quanto cobrar da consulta, né? Acho que eu já falei aqui. Pense sempre que o nutricionista é muito mais que um prescritor, né? Você não é só um prescritor de dietas, você tem várias ciências envolvidas na consulta da nutrição. Pensa no teu tempo de trabalho, na sua formação, em todas as pós-graduações que você terá que fazer. Serão muitas. Até porque a nossa área ela é muito rica, ela é sensacional. Então a gente tem que aprender, inclusive hoje em dia a gente tem outras áreas, que é neurolinguística, tem outras áreas importantes, marketing. Enfim, tem um mundo muito, muito grande, muito importante. Até falar em vídeo, gente. Até falar aqui, a gente tem que aprender. Até fazer esse vídeo de uma forma natural, à vontade, gostosa, você tem que aprender. Porque você vai poder, de repente, fazer uma aula online, fazer um Zoom online, fazer um programa de saúde. Enfim, são tantos os projetos, são tantas as possibilidades que você, nutricionista, pode fazer, que o aprendizado ele é recorrente, ele nunca acaba. Bom, então quanto cobrar, você tem que se valorizar. E é muito importante também, eu sei que quando você se forma, você tem às vezes medo de falar o preço, né? O paciente não vai querer. Então assim, eu acho que você tem que começar a pautar todo o seu conceito como profissional no valor. Qual o valor que você traz para a vida daquela pessoa? O que você vai mudar naquela vida dessa pessoa? Porque eu vou falar para vocês, eu sempre cobrei um preço fora da média e nunca me faltou paciente. E assim, conforme eu fui melhorando, né, conforme as pós-graduações, a minha expertise, o que eu inovava, eu ia aumentando meu preço. E meus pacientes não deixavam de marcar, talvez um ou outro, mas não tem problema, ele não está vendo o meu valor. E tem aquela coisa também, eu só quero paciente que me valoriza. Paciente que não me valoriza, eu também não quero.
Então, assim, ai, tá caro, fulano cobra tanto. Vai no fulano. Eu sei qual é o meu trabalho, eu sei qual é a minha entrega. Então, vocês têm que criar também esse pensamento dentro de vocês de que o seu trabalho é valoroso, que você tem um preço que você acha justo pelo seu trabalho a cobrar. Isso você tem que aprender a passar na hora da cobrança, o que é esse valor. O que você entrega na consulta? Como é que é a sua consulta? Não é detalhar a consulta, não. Mas qual é a sua entrega? Não, minha consulta é muito especializada. É assim, é assado. Então, o paciente tem isso, ele tem aquilo. Né? Então, eu sou especialista naquilo, eu sou muito boa numa área tal. Enfim, eu acho que vocês têm que criar um protocolo de venda também. E aí, para você ter um consultório cheio, talvez seja interessante fazer uma atualização em marketing, pensar em estratégias de fala, como falar preço, isso aí é assunto para outro vídeo. Aí tem toda uma estratégia criada para isso também, tá, pessoal? Então vamos lá. Então você tem que ficar atento aos seus custos, né? A gente tem uma sugestão dos nossos conselhos, hora mínima trabalhada, tá? Eu tenho até um cálculo aqui que eu fiz, mas eu tenho que pensar como é que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá, vamos fazer um cálculo rápido. 50 horas de locação, tá? Então a hora mínima trabalhada daria 144,75. Então o seu custo mínimo, né, para você